turn out the lights, is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bow. And you gon' know tonight when you land in that hole. Olá galera, aqui é o professor William da cidade de Goiatuba, Goiás, da região sul de Goiás, no CETAM, Centro de Treinamento de Artes Marciais. Para muitos aí que já sabem, um dos centros de treinamentos, na verdade, mais completos aqui da região em relação às artes marciais, que a gente trabalha com os âmbitos nas artes marciais, não só na parte de competição, perca de peso, trabalho com aulas infantis, aulas somente para as mulheres, personal fight, palestras, cursos, seminários. Nós ministramos e levamos o nosso trabalho também para outros estados, outros locais, sempre com qualidade. Sou instrutor de Krav Maga pela Federação Brasileira de Krav Maga e Kapap e também sou instrutor nível A internacional de Kapap, formado por Moshe Galisco, que é filho praticamente aí do criador do Kapap, que é o Raviv Galisco. Represento aqui na região sul de Goiás a ICA, International Kapap Association, assim como outros colegas no estado de Goiás e no Brasil. Ok? Hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre a defesa pessoal. A importância da defesa pessoal para os homens, mulheres, crianças, tanto a defesa pessoal coletiva quanto a defesa pessoal individual. Mas vamos lá. Muita gente acha que quando a gente vai treinar ou fazer alguma coisa voltado para a defesa pessoal, é diretamente ligada à parte do contato. Sim, existe a questão do contato, que é a parte de luta, e também existe a questão da sua resistência cardiorrespiratória. O quanto você está preparado se porventura em uma determinada situação você chegar às vias de fato. Você está preparado para executar socos com energia, com velocidade, com pressão, com exatidão. Você está preparado para executar chutes e joelhadas ou até mesmo para disparar numa corrida, por exemplo, para fugir do inimigo, do agressor. Você está preparado para isso? Mas pensa o seguinte, até a gente chegar lá, nesse ponto das vias de fato, a gente pode evitar. Como assim a gente pode evitar alguns tipos de situação? Dentro do Krav Maga, nós trabalhamos com a questão da prevenção. Quando a gente previne alguma coisa, existem pouquíssimas possibilidades para que tal fato aconteça ou para que entre nas vias de fato. Ou seja, o que seria essa prevenção? Talvez no início, quando você começa a praticar ele no dia a dia, acaba ficando um pouco desconfortável. Por quê? Porque vai tirar você da sua zona de conforto. Porque você não está acostumado com aquilo dali. Só que o corpo da gente é um sistema tão inteligente que ele consegue se adaptar a vários tipos de situações, climas e etc. E essa parte de você treinar todos os dias, essa parte da prevenção, o seu corpo, o seu psicológico, o seu subconsciente vai acostumar com aquelas informações. Tanto é que vai acabar ficando automático. Você não vai ficar doido, calma. Você só está trabalhando com a questão da prevenção, algo que vai salvar a sua vida ou a de terceiros, seja familiares ou seja amigos. Então vamos lá. Questão de prevenção, por exemplo. Vou citar alguns exemplos aqui que vocês podem praticar nas casas de vocês. Essas prevenções eu sempre oriento nos cursos que eu ministro em outros estados, como eu já ministrei na cidade de Uberlândia, de Araguari, Minas Gerais, em Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Duque de Caxias, em Laranjeiras e Manguinhos também. Agora você pensa a loucura que é você passar defesa pessoal e prevenção no Rio de Janeiro, em alguns locais que existe um conflito social e onde praticamente existe uma criminalidade muito grande em relação a tráfico e etc. Então foi um desafio enorme para a gente, mas a gente conseguiu executar um bom trabalho. Então vamos lá. Vamos citar aqui uma situação que eu gosto de estar sempre passando nos cursos, que é da seguinte forma. Você já parou, por exemplo, quando você chega à noite de carro, ou de moto, ou de bicicleta, não interessa, quando você chega na sua casa, para aqueles que têm uma árvore em casa ou bem próximo ao portão da sua casa, você já parou alguma vez antes de abrir o portão e olhou para cima nas árvores? Não? Então coloque isso na sua rotina, porque muitos indivíduos com a mente voltada somente para o crime, pessoas
que não são bondosas, que só querem cometer crimes mesmo, assalto, entre outras violências, muitas vezes eles ficam escondidos nas copas das árvores, eles sobem, né, e esperam você chegar. Quando você abre o portão, ele te rende, coloca você para dentro, comete um assalto, né, entre outros tipos de violência que pode acontecer com você ou com a sua família. Esse é um tipo de situação. Outro que a gente sempre orienta, por exemplo, se você está chegando de carro na sua casa e tem a possibilidade, quando você chegar, por exemplo, no quarteirão da sua casa, reduza a velocidade, né? Se for à noite com farol, né, lógico, ligado, aceso, observa para ver se não tem pessoas estranhas paradas próximo ao seu portão ou nas esquinas. Por quê? Talvez essa pessoa, esses oportunistas, né, que já está ali já algumas horas ou alguns dias, né, estudando a sua rotina e programando alguma coisa para fazer com você, um assalto, um sequestro, alguma coisa. Talvez eles estão, por exemplo, próximo à sua casa, encostado no muro, fingindo que está fazendo alguma coisa. Quando você abre o portão, passa o carro para dentro, ele entra junto com você. Então tenha essa observação quando você chegar próximo à sua casa, né? Se for possível, eu vi um desconhecido perto do meu portão. Dê uma volta no quarteirão, observe se a pessoa realmente é desconhecida, se ela está com atitudes suspeitas. Daí entra a questão da leitura corporal, né? Praticamente a gente consegue, em alguns casos, perceber pela leitura corporal que o indivíduo está com a má vontade, né? Querer fazer algum mal para você ou para sua família, ou subtrair bens. Então você dá uma volta ao quarteirão, passa novamente. Se essa pessoa estiver no mesmo lugar, acione o 190, né? Faça uma denúncia, fala para eles que você não conhece essa pessoa, que ela está parada há algum tempo no seu portão, ou próximo, e está com atitude suspeita. Logicamente, né, os nossos guerreiros militares aí, com certeza vai estar indo fazer a averiguação dos fatos, tá? E outro detalhe importante também, quando você chegar de carro na sua casa, portão eletrônico, né? Acredito que a maioria dos portões hoje são eletrônicos, mas aqueles que não, né, tem um cuidado especial também. Antes de estacionar, sempre faça essa verificação no perímetro próximo à sua casa. E também quando for colocar o carro para dentro da garagem, estacionar o carro, procure colocar ele de ré, se for possível. A orientação é que a gente oriente, que faça esse estacionamento de ré. Por quê? Se porventura acontecer alguma surpresa de alguém chegar correndo com moto, né, ou com bicicleta, ou de uma vez, você tem uma maior maleabilidade em relação a dirigir o seu carro quando você sai com ele de frente, correto? Então você consegue escapar ou ter uma fuga mais rápida. Se você colocar ele de frente, se porventura você precisar dar uma ré, né, a sua performance enquanto motorista pode ficar um pouco danificada, porque aí vai entrar a questão do estresse muscular, da adrenalina, né, do medo, e daí pode te atrapalhar. Então são algumas orientações básicas que a gente passa, tá? Fiquem atentos aí que logo logo a gente vai estar passando mais orientações para vocês. Logo logo a gente vai estar trabalhando algumas práticas simples de defesa pessoal que você pode praticar no seu dia a dia, na sua casa mesmo, ou em alguma academia de Krav Maga credenciada, porque é onde trabalha-se sério. O Krav Maga é uma modalidade extremamente séria, porque é algo que é feito para salvar a sua vida. Então você tem que trabalhar os pontos corretos dentro do Krav Maga. E eu sempre oriento a procurar uma academia credenciada, né? A Federação Brasileira de Krav Maga e CAPAP hoje é uma instituição gigantesca no Brasil, temos filiais fora do Brasil também, e sempre trabalhamos com instrutores preparados, professores também preparados e qualificados, tá certo? E daí a gente vai apresentar nos próximos vídeos também alguns objetos do seu dia a dia que você pode utilizar em prol da defesa pessoal, tá ok? Aí a gente vai explicar, vai fazer uma parte teórica e logo depois a gente vai estar fazendo uma parte prática também. Alguns objetos como, por exemplo, uma caneta Bic, por exemplo, dessa daqui, ela pode se transformar num objeto de defesa pessoal que pode salvar a sua vida, tá? Outro detalhe, por exemplo, uma chave.
chave de um carro simples, que você pode transformar ela como objeto de defesa pessoal. Podemos também utilizar uma garrafinha para água que a gente usa nas academias ou para correr, no parque e tal, como um utensílio, um objeto para defesa pessoal. E daí a gente vai avançando e chega em alguns outros casos mais específicos, como uma caneta, né, tática, pode ser utilizada também para a questão da defesa pessoal, ok? A gente entra, por exemplo, bastão Yawara, né, Kobotan, que é para utilidades em técnicas Yawara, onde a gente utiliza em pontos de pressão e entra em situações mais agravantes também, como a questão da defesa pessoal, utilizando, por exemplo, facas e punhais, defesas e ataques. Trabalhamos também, vamos trabalhar e explicar logo a questão também, push dagger, como eu utilizo isso daqui, né? Onde eu posso utilizar. Esse daqui também, muitos conhecem aí, principalmente dos joguinhos, né? Ou os militares conhecem muito bem isso daqui. Isso aqui é um carambite, tá? Uma arma, uma lâmina filipina, que eu posso utilizar para combates, para cortes e tudo mais, ok? Só que a gente tem que prestar atenção, quando a gente for estar falando isso daqui, a respeito da legalidade. Em alguns países, por exemplo, é legal eu utilizar e portar alguns tipos de materiais. Em outros países, dependendo da legalização, infelizmente não se pode portar, a não ser que tenha cursos, seja habilitado, tenha alguma, tipo assim, seja instrutor e tal, mas depende muito da legalização do país, tá ok? Mas a gente vai estar explicando métodos simples que você pode utilizar em prol aí da sua vida e da de terceiros da sua família, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas aí que é de extrema importância. Não esqueça, deixa seu like, faça sua inscrição, inscreva-se no nosso canal para estar acompanhando, tá? Divulgue aí os nossos vídeos também e aciona lá o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Valeu!